Voltamos para o bloco final do nosso programa. Como trabalhar com pessoas difíceis é o assunto de hoje. Nossa conversa é com o consultor de empresas Kleber Rodrigues, especialista em liderança e motivação. Bem, Kleber, nós abordamos no bloco anterior alguns tipos de pessoas difíceis, né? Foi falado aí dos agressivos, dos negativos, dos estimulados, mas também tem os subtipos. Eu achei até um pouco folclórica essa abordagem. Eu gostaria que você falasse um pouco aí desses subtipos que você utiliza, inclusive, nas suas palestras. Claro, na verdade existem vários subtipos, né? E o que eu fiz foi classificar os mais comuns. Tem o famoso brucutu, que é aquele cara que é o mais brigão, é o cara que usa da força para conseguir aquilo que ele quer, é o cara que incomoda mais, é o perfil agressivo que a gente falou agora há pouco. Certo. Tem o perfil que é o famoso Kid Tocaia. O Kid Tocaia é aquele cara que está na encolha só esperando a oportunidade para puxar o teu tapete e você acha que ele está sempre do teu lado. Então esse é o tipo mais perigoso. Tem o cara que é o frente fria. O frente fria é aquilo que sempre que ele chega é uma tempestade, as coisas vão mal, a vida tá ruim, é desgraça, ó dia, ó azar, isso tinha que acontecer comigo. Esse é o cara frente fria. Tem o disque problema. É o cara que chega para você sempre com um problema. E ele quer sempre empurrar o problema para cima de você. Ele não quer resolver o problema, ele quer que você resolva o problema dele. Certo. Tem também o fofoqueiro. Esse é muito comum, né? Esse é famoso nas empresas, principalmente. A pessoa que está sempre falando, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, ele falou isso, ele falou aquilo, e acaba gerando uma confusão tremenda. E o mentiroso, né? E o mentiroso, que é um pouquinho do Kid Tocaia também, né? Uma subdivisão do nosso amigo Kid Tocaia. O mentiroso é o que quer sempre parecer bem para os outros. O mentiroso nem sempre tem aquela conotação muito malvada, mas às vezes o que ele quer é aquela mentirazinha positiva, entre aspas, né, em que ele não quer parecer agressivo. Então ele inventa uma historinha, ele não quer parecer o culpado. Então vou inventar uma historinha leve para a gente passar em branco por esse episódio. E acaba não sendo positivo. E o problema maior é que as mentiras, aos poucos, quando elas ganham força, quando ele percebe que dá certo, ele aumenta o grau na próxima. Aí deu certo de novo, aumenta mais um pouquinho. Daqui a pouco está caindo um elefante dentro da empresa, dentro do relacionamento com as pessoas, e a gente não sabe nem como que isso começou. Tá certo. Kleber, e quando o trabalho é executado em dupla e as duas pessoas, digamos assim, dá para catalogar como difíceis de lidar, o que pode ser feito a respeito? Bom, quando trabalha em dupla, a gente tem um problema. Quando trabalha em dupla e os dois estão em conflito, a gente tem um problema. Porque nenhum dos dois vai conseguir perceber o conflito. Os dois estão imbuídos na emoção. Então eu sempre digo, para a gente resolver um conflito, você tem que baixar o nível emocional e ir um pouquinho para a razão. Só que como os dois estão numa emoção muito forte, nem sempre porque os dois são difíceis. Mais uma vez, às vezes os dois entraram num momento difícil da relação. E muitas vezes é importante que haja um agente externo, uma pessoa que vai intervir, que vai ajudar a solucionar esse conflito. Aí vem o chefe. Aí vem o chefe, vem o líder, vem a pessoa da organização que vai ajudar nesse processo. Ou muitas vezes é um colega de trabalho. Mas é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Mas às vezes vem até uma figura externa no ambiente de trabalho que é acionada pela empresa para fazer uma intervenção. Também é muito comum hoje que as empresas contratem consultores para isso. É muito comum hoje o trabalho do coach, que é um trabalho diferenciado para o desenvolvimento e alavancagem profissional das pessoas. Ou mesmo um treinamento que possa ajudar as pessoas a se sensibilizarem um pouco mais sobre essa questão dos conflitos e a dificuldade de lidar com as pessoas. Muito bem, em suas palestras você identifica aí tipos de comportamentos que estão em oposição. Eu gostaria que você distinguisse, no caso, a postura do chamado do investigador e em relação ao que é conhecido como finalizador. O investigador é um personagem muito detalhista. O investigador é a pessoa que quer analisar os pequenos detalhes do problema, o que leva tempo muitas vezes. E o finalizador é o cara que é muito objetivo, o finalizador quer a coisa para ontem, ele não se planeja. Então são duas pessoas que entram em conflito o tempo inteiro. Porque um fala, olha, peraí, vamos analisar melhor. E o outro fala, opa, não tem tempo, a gente tem que fazer. Então para lidar com E às vezes os dois têm razão, né? E às vezes os dois têm razão. O problema é que hoje em dia a gente não tem muito tempo realmente para resolver os problemas. Agora, por outro lado, a gente precisa de um planejamento eficaz. Mais uma vez, a gente precisa buscar o equilíbrio. O problema é que nem sempre eu vou conseguir um planejamento adequado e nem sempre eu vou conseguir fazer as coisas tão rápidas assim. Então a gente precisa fazer as pazes com esses dois. Quando os dois estão em conflito direto, estão com a emoção muito forte, mais uma vez, vale a pena um mediador para ajudar os dois a controlarem os ânimos. Bem, Kleber, eu gostaria que você falasse também um pouco sobre algumas estratégias de relacionamento pessoal, além das que a gente já abordou até aqui. Claro, a primeira coisa para um bom relacionamento interpessoal é a empatia.
Empatia é entender o ponto de vista da outra pessoa, entender a cabeça dela, entender como que ela está pensando e por que ela está agindo. Lugar. Exatamente. E muitas pessoas falam muito da empatia, mas tem uma dificuldade incrível de entender realmente a outra pessoa. A outra coisa importante é, a gente tem que sempre que buscar soluções amigáveis. Porque os pontos de vista diferentes sempre vão existir. E a gente sempre pode aprender com o ponto de vista do outro. Então a gente pode transformar o conflito, que muitas pessoas veem como uma coisa destrutiva, em uma oportunidade de aprendizado, em algo construtivo para os dois lados. Além disso, é importante também a gente lembrar um truquezinho que eu sempre digo, é que as pessoas precisam se sentir importantes no relacionamento. Se a pessoa não se sentir importante, ela sente uma carência, ela sente vontade de exercer essa importância. E muitas vezes a forma de exercer essa importância, esse poder, é uma forma negativa. É a forma da pessoa brigar, da pessoa impor, da pessoa mentir ou fazer alguma outra coisa não muito ética. Então o que a gente precisa entender é que as pessoas precisam se sentir importantes e valorizadas. Então vale a pena a gente valorizar mais as pessoas, reconhecer o potencial delas, elogiar. O elogio anda muito embaixo na nossa sociedade, né? A crítica está muito em alta e o elogio está muito embaixo. Certo. E se você fosse fazer uma palestra para um auditório de chefias, de chefes, qual o recado principal que você daria para esse grupo? O recado principal para eles é que eles precisam entender que o conflito faz parte do processo de gestão. As pessoas difíceis são parte desse processo de gestão. Nós, como líderes, a gente precisa aprender a lidar com elas e transformar esse comportamento negativo em algo positivo para o crescimento da empresa e de todos os colaboradores. Muito bem, Kleber. O nosso tempo está esgotado e eu agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje recebemos dicas de como lidar com pessoas difíceis no trabalho. Conversamos com o consultor de empresas Kleber Rodrigues, especialista em liderança e motivação. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!